Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor? O tema da mensagem dessa tarde é imposição de mãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, do verso 11 ao verso 13, por enquanto é o que nós iremos ler. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte: Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis, de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Amém, queridos? Olha que texto forte. Fala sobre a vida de um rei. O nome dele é Asa. Um homem que tem um legado, que o seu trisavô se chamava Davi. Davi era um homem que confiava em Deus. Asa vinha de uma linhagem de bênção, mas no final da sua vida ele confiou mais na medicina do que no Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, dos seus avós, bisavós, trisavós. Homens que o ensinaram a bênção de uma linhagem sacerdotal debaixo da autoridade do Senhor, o Deus de Israel. Asa era um homem que aqui nesse texto mostra para nós que ele estava enfermo da alma e doente no corpo. Quando nós lemos esse texto, nós vemos um homem que no final da sua vida, ele acreditou, confiou mais nos médicos do que no Senhor, o Deus ao qual poderia sarar ele dessa circunstância, dessa situação, desta doença, ao qual a Bíblia está dizendo para nós que era em extremo grave. Mas sabe o que eu vejo dentro desse texto também? Algo que é muito profundo. A forma que é dito sobre esta enfermidade, sobre essa doença, diz o seguinte: contudo, na sua enfermidade. Sabe a pessoa que tem a mania de dizer a minha doença? Sabe? A minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, a minha dor de estômago, a minha dor de garganta. Pessoa que tomou posse da doença para ele. O texto está dizendo para nós que na sua enfermidade, ele tomou posse daquela enfermidade. Ele parece que gostou mais da enfermidade, acreditou mais na enfermidade do que reinou na autoridade desse Deus. Diz ali, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Não recorreu. Preferiu ficar 2 anos padecendo, apodrecendo seus pés, em vez de acreditar no Deus da palavra, mas confiou nos médicos. Está errado você tomar um remédio? Não. Está errado você ir ao médico? Não. Está errado você fazer exames? Não. Está errado você confiar no remédio. Está errado você confiar nos médicos. Está errado mais do que o Deus da palavra que te promete que já te curou, que já te sarou, que já te remiu, que já te restaurou, que já te salvou. A palavra de Deus tem promessa para mim e para você. E o que eu e você temos que fazer? Tomar posse dos princípios, continuar crendo e vivendo pelos princípios. Porque conhecer o princípio e não viver ele não adianta nada. Porque Asa conhecia o princípio, mas no final da sua vida passou a acreditar mais nos médicos do que no médico dos médicos. Parou de acreditar no Deus ao qual reinou na autoridade desse Deus por anos e anos e anos da sua vida. Mas o texto diz ainda para nós: descansou, morreu Asa com os seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. 41 anos de reinado, morreu sem confiar em Deus. Quando a Bíblia diz que é melhor o fim do que o início, esse homem perdeu a oportunidade de terminar bem. Foi um homem que terminou mal, confiando na força do seu dinheiro. O apóstolo nos contou um testemunho aqui, que ele estava em Manaus agora, sobre um homem muito rico do estado do Amazonas, que contratou para ele um avião UTI,
para ser arrancado do estado do Amazonas e ser levado ou a São Paulo ou a Brasília, ele não soube dizer, tratado com os melhores médicos dentro da UTI, o avião UTI, com os melhores maquinários, com tudo que tinha de mais excelente, tirando todo o dinheiro do bolso e investindo, e morreu dentro do avião. Morreu antes de chegar na cidade ao qual ele achava que poderia lhe salvar, nos médicos ao qual ele achava que era melhor do que os que estavam ali, mais poderoso do que aquele avião que tinha todos os maquinários, mas o dinheiro dele não pagou a vida dele. Muitas pessoas estão assim, crendo, colocando a sua fé no médico, no medicamento e na vacina. Nós não somos contra o médico, nós não somos contra o remédio e muito menos contra a vacina. Nós apenas não acreditamos que ela pode nos salvar. Quem nos salva é o Senhor, quem nos sara é o Senhor, quem nos cura é o Senhor, quem nos restaura é o Senhor, porque tem um monte de gente vacinada e morrendo. As pessoas estão apegadas a Johnson & Johnson, que estão assim, ó, aplaudindo e dando risada. Quanto mais melhor, 2 doses, 3 doses, o resto da vida com dose. As pessoas estão apegadas a essas coisas que Asa se apegou. Ele confiou nos médicos e não confiou no Senhor, por isso morreu. Não adianta começar bem, nós precisamos terminar bem. A nossa fé precisa estar baseada no princípio da palavra. Ele sabia o princípio espiritual da bênção de um sacerdote. Ele sabia o que era uma imposição de mãos, mas ele não quis a imposição de mãos. Nós vamos entender um pouco mais para frente sobre isso. Ele não quis a imposição de mãos. Aquele que poderia lhe impor as mãos, sabe o que ele fez? Mandou prender e açoitar. Ele começou a acreditar na força do braço. Eu sou o rei, eu tenho entendimento, eu tenho os melhores médicos, eu tenho os melhores de tudo aqui. Eu sou rico, eu sou poderoso, eu tenho os melhores medicamentos. Eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais buscar a Deus. Eu tenho os melhores médicos. Sabe o que a palavra de Deus me diz? Joga no telão para nós, Números 27 e 18. Eu vou falar rapidamente de muitos versículos, porque eu não tenho tempo de ministrar tudo que está dentro do meu coração, mas eu vou tentar pincelar algumas coisas para abrir o meu e o teu entendimento. Porque sabe onde que começa a cura? A cura verdadeira, a cura bíblica, ela começa quando eu tenho entendimento bíblico de quem me cura. A cura não acontece quando eu ponho as mãos sobre você. A cura acontece quando você tem a revelação de quem Cristo é no teu coração. E essa revelação vem através da palavra. Então eu tenho que abrir o teu entendimento. Eu tenho que encharcar você com a palavra viva. A palavra que é eficaz. A palavra que funciona. A palavra que é verdadeira. Não é a palavra do livro humano, mas é a palavra do livro do céu. Olha o que diz a palavra para nós em Números 27, Números 27, verso 18, diz o seguinte para nós. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus falando com Moisés. Moisés era o profeta, o homem que Deus falava frente a frente. E Moisés iria morrer, como todo ser humano, se nós não formos arrebatados, que somos a geração que está muito próxima. Ele tinha que passar a autoridade dele. Ele tinha que passar uma bênção sobre a vida desse homem. E como que ele passava essa bênção? Por que não poderia ser apenas por uma palavra? Por que não poderia ser de outro jeito? Porque é um princípio que Deus estabeleceu. Então imposição de mãos não é coisa de pastor pentecostal. Imposição de mãos não é coisa da igreja aliança. Imposição de mãos não é coisa de igreja evangélica. Imposição de mãos é coisa de Deus. Deus falou: Moisés, impõe as mãos sobre Josué. Para quê? Para que você passe a autoridade que está sobre você, sobre a vida dele. A bênção que está em você, ele receberá. Aquilo que está em você virá sobre ele agora também. De que maneira? Impondo-lhe as mãos. Asa sabia desse princípio? Sabia que a bênção vem quando uma autoridade lhe põe as mãos.
não vou me apegar a esse texto, estou apenas dando uma base para você entender. Veja o que diz ainda, Deuteronômio 34, verso 9. Deuteronômio 34, verso 9. Diz o seguinte para nós: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ratificando, presta atenção, Josué não era um qualquer. Josué, desculpe a linguagem, não era um mané, não era um ignorante. Era um homem que tinha o espírito de sabedoria dentro dele. Era um homem que já tinha essa sabedoria divina da parte do Senhor. Era um homem que caminhava ao lado do seu líder. Ele sabia quem Moisés era, e Moisés sabia quem Josué era. O povo também sabia quem era Moisés, e também sabia quem era Josué. Sabia o nível de autoridade que aquele cara já tinha, que aquele homem já tinha, que aquele líder que caminhava ao lado desse líder, eles sabiam quem eles eram. Mas para que o princípio fosse cumprido, o povo tinha que ver Josué recebendo a imposição de mãos de Moisés. E o texto diz que quando Moisés impôs as mãos sobre ele, então Israel lhes deram ouvidos. Algo aconteceu no mundo espiritual e no mundo físico por causa de uma imposição de mãos. Hoje nós vamos passar aqui pelo altar e você vai receber uma imposição de mãos, para que no mundo espiritual e no mundo físico fique mostrado, fique audível, fique claro que uma bênção da parte do Senhor, através dos seus sacerdotes, está selando você para a cura, para a vitória, para o milagre, para o sobrenatural. Anjos, demônios, homens, mulheres, famílias verão que há uma marca da promessa na sua vida, e nada e nem ninguém vai poder saquear aquilo que Deus está colocando sobre a sua cabeça hoje. Existe algo no mundo espiritual sobre uma imposição de mãos, e Asa conhecia esse princípio. Asa lia esse princípio. Asa ouvia esse princípio vindo de geração em geração. Ele era o rei dessa nação nesse período agora. Ele era o homem que constituía as leis junto com os sacerdotes. Ele conhecia a verdade, mas no final da sua vida ele não deixou a verdade o libertar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não basta conhecer a verdade, diga: deixe ela te libertar. Irmãos, ninguém é feliz cativo a uma enfermidade. Ninguém é feliz cativo a uma doença. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de estar sendo oprimido. Existe um princípio da parte de Deus. Eu conheço a verdade, eu ouço a verdade e eu pratico a verdade. Eu deixo essa verdade me libertar. Mas existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um toque sacerdotal, uma chave que gira, que abre esta fechadura, algo que entra, uma unção, um óleo. A tua engrenagem está ressequida, Deus vem derramar óleo através do teu sacerdote. Esta chave entra e gira a engrenagem da sua vida, liga o carro, você se movimenta, abre as portas. Existe uma unção especial em uma imposição de mãos com autoridade. Assim como uma imposição de mãos impura te amaldiçoa, uma imposição de mãos pura te abençoa. Para quebrar uma maldição, somente uma bênção da parte do Senhor. Ele transforma a maldição em bênção. Irmãos, a Bíblia nos garante que até uma bênção lançada por um sacerdote doente se transforma em maldição na vida das pessoas. Então não adianta pregar bonito, tem que viver bonito. Os sacerdotes desse altar têm se santificado em Deus dia após dia. Homens e mulheres imperfeitos que não aceitam ser imperfeitos, para derramar da graça de Deus, para que eu e você sejamos perfeitos como o nosso Deus é perfeito. É isso que Deus tem para nós. Asa sabia disso. O sacerdote tem autoridade de impor as mãos e abençoar a vida da ovelha, dar um destino à ovelha.
dar um desígnio à ovelha e dar um desígnio ao bode. Quando nós vamos para o livro de Levítico, capítulo 1 e capítulo 8, tem vários textos. Verso 4 de capítulo 1, verso 22 do capítulo 8, você vai ver o sacerdote Arão e seus filhos, que também eram os sacerdotes das tribos, impondo as mãos sobre as ovelhas. Chegavam as ofertas, o sacerdote impunha as mãos. Mas sabe o que é interessante? Para o sacerdote impor as mãos sobre a ovelha, Moisés, que era o profeta da nação, vinha e impunha as mãos sobre eles, ungindo a ponta das orelhas, a ponta dos dedos polegar, da mão e do pé, lugar de força, lugar de autoridade e lugar de ouvir a Deus. Ungia eles com o sangue do cordeiro. O profeta vinha e ungia, e ele estava liberado para abençoar o povo. Todo homem que tenta usurpar a autoridade dos seus profetas morre. Moisés ungia os sacerdotes, e os sacerdotes ungiam as ovelhas. As bênçãos derramadas sobre nós está debaixo de uma palavra profética e sacerdotal, uma palavra profética e apostólica. A unção que vem sobre nossas cabeças como ovelhas, existe uma liberação através do sangue do cordeiro. Ninguém te cura, é Jesus quem te cura. Nós somos apenas o canal da bênção, nós somos apenas mãos humanas, mas com uma unção sacerdotal. Deus continua curando e sarando aqueles que creem na sua palavra. E por que Deus usa homens para tocar em mim e você? Por que Deus usa mulheres, homens humanos, seres humanos feitos de carne e osso, para tocar em mim e você? Sabe por quê? Para a gente se manter humilde e saber que a gente sempre vai depender de alguém. Não existe sacerdote sozinho. Não, eu sou o super ungido, ninguém ora por mim. Não existe. Arão era o sacerdote, era o sumo sacerdote, e ele precisava que Moisés viesse tocar sobre ele. Sempre tem alguém acima, ungindo para ter autoridade para ungir, tocando para ter autoridade para tocar. Hoje de manhã nós estávamos aqui tocando sobre as ovelhas, porque fomos tocados pelo sacerdote. E agora, tocados pelo sacerdote, nós temos autoridade para lhe tocar, para derramar a bênção, para derramar a cura, a autoridade, o poder, porque o sangue do cordeiro está sobre nós, e nós temos uma unção sobre nossas mãos para nos abençoar. Existe uma unção na imposição de mãos, existe uma autoridade específica sobre nós. A imposição de mãos é um princípio bíblico e sacerdotal, isso não mudou. A imposição de mãos permanece sendo um princípio bíblico, e nós vamos ver muito mais ainda no Novo Testamento. Eu estou falando para você da antiga aliança, para dar alguns exemplos, para você entender que esse rei Asa, ele conhecia esses princípios de Levítico que eu estou falando para você. Assim como se impunha as mãos sobre o bode e fazia ele fazer expiação pelo pecado do povo, e o bode ia embora. Sabe por que tem tanta gente que vem para a igreja e sai, parece que vai ter uma vida pior lá fora? É porque conheceu a verdade e não deixou a verdade te libertar. Pior é conhecer o santo dos santos, se alimentar do santo e querer viver numa vida profana. Essa é a vida de bode. Vai sempre virar expiação no mundo, vai sempre morrer nos caminhos dessa terra. Mas quem se submete à autoridade do sacerdote, ele não morre, ele se entrega como uma oferta de sacrifício nas mãos de Deus. Deus quer tomar as nossas vidas para Ele como uma oferta de aroma suave. Nós precisamos entregar nossa vida, entregar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito nas mãos do sumo sacerdote Jesus, ao qual se derramou em sangue por amor de nós, para que pudéssemos ter autoridade no nome dele, de ser curado para curar, ser sarado para sarar, ser liberto para libertar, porque ninguém doente tem autoridade para curar outro. Jesus nos cura para ter autoridade para curar, Jesus nos liberta para ter autoridade para libertar. É isso que Ele quer fazer comigo, contigo nessa tarde. Você recebeu uma imposição de mãos para receber o toque de Deus, ser mudado de dentro para fora, para chegar na tua casa com autoridade e mudar aqueles que não conhecem Jesus através do seu amor, do seu sangue e do óleo da unção que está sobre a tua vida. Deus tem um plano, tem um projeto. Hebreus capítulo 6. Hebreus, lá no final da Bíblia, Hebreus capítulo 6, nós vamos ver o princípio bíblico no Novo Testamento do que muitas pessoas confundem. O que é doutrina bíblica?
Muitas pessoas talvez aqui já passaram por outros ministérios quando era criança, graças a Deus. Desde criança foi para uma igreja onde havia tradições humanas. E naquelas tradições eram dado nome como doutrina. Tamanho de cabelo era doutrina, tipo de roupa era doutrina. A doutrina bíblica para esse tipo de coisa se chama pudor. Pudor. O que as pessoas hoje perderam é o pudor. Porque tinha pessoa que usava saia mais grudada que uma calça, não tinha pudor. Então a doutrina não está ligada à calça ou à saia, está ligada ao pudor. O tamanho do cabelo não está ligado à doutrina, está ligado a pudor. Para que você corta? Para quem que você joga o cabelo? Para lá ou para cá? Então as pessoas confundem doutrina com usos e costumes. E existem doutrinas bíblicas, 6 doutrinas específicas, estabelecidas pelo Senhor como uma raiz que não pode ser arrancada, senão essa árvore, esse corpo chamado igreja morre. Hebreus capítulo 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixei-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Eu não vou ter tempo de explanar isso aqui tudo, mas o que eu quero dizer para você? Isso aqui são doutrinas. Isso aqui são bases elementares, coisas básicas e simples do que a igreja nunca pode esquecer. Coisas que a igreja nunca deve parar de fazer. E dentre essas aqui que foi dita, essas 6, uma delas está o ensino dos batismos e da imposição de mãos. Impor as mãos sobre os crentes é uma doutrina bíblica e não uma doutrina do pastor ou do apóstolo. O impor as mãos sobre a igreja, colocar a mão sobre o enfermo é uma responsabilidade sacerdotal. E quando nós vamos para Pedro, eu e você somos sacerdote. Existe o sacerdote do templo, ao qual você vem ao culto para receber orientação e receber a imposição de mãos. Mas quem que é o sacerdote lá dentro da sua casa? Você. Se você é mulher, você é sacerdotisa. Qual é a pessoa que tem mais autoridade sobre o filho? O pai e a mãe. Você é autoridade sobre eles. Impõe as mãos, repreenda os demônios, repreenda, está muito traquino, não sei o que eu faço. Impõe as mãos. Você tem autoridade para isso, a não ser que você está dando legalidade. Aí está enfermo, ele está doente. Antes de você dar o paracetamol, mete a mão na cabeça dele. Mostra para ele uma experiência com Deus. Mostra para ele que o pai e a mãe dele têm autoridade. Mostra para ele que Jesus usa o pai e a mãe dentro de casa. A autoridade de impor as mãos é uma doutrina bíblica, é um elemento básico. São doutrinas elementares, princípios elementares da doutrina de Cristo. É uma doutrina de Cristo, é uma doutrina da igreja de Cristo. Impor as mãos, Deus nos autorizou a isso. Impor as mãos é doutrina de Jesus, é doutrina bíblica. Jesus impôs muito as mãos, e nós não vamos ter tempo para ler tudo. Mas existem textos na Bíblia como Marcos capítulo 6, versos 5 e verso 7. Jesus curando poucos enfermos em Nazaré, na sua própria terra. Esse texto é interessante, nós vamos ler ele agora. Tem alguns detalhes nesse texto. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 5 ao verso 7. Diz o seguinte: não pôde fazer ali nenhum milagre. Presta atenção. Olha que texto interessante. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Então curar enfermo para Jesus não é milagre. Milagre para Jesus é outra coisa. Coisas maiores. Porque a cura de enfermo está ligada ao mundo espiritual, libertação, arrancar espíritos para que a pessoa passe a deixar de ser opresso. Isso aí é uma obrigação básica da igreja. Ele diz o seguinte: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Como que Jesus curava enfermo? De vários tipos.
mas na sua grande maioria ele lhe impunha as mãos, admirando-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que acontece? Jesus estava na sua própria terra, o povo de Nazaré não cria nele, porque falava: esse aí não é o filho do José, esse aí não é o filho da Maria, esse aí não é o Mário, filho do Adelso, dono do bailão. Como é que pode pregar o evangelho? Como é que pode pôr as mãos sobre as pessoas e o milagre acontecer? As pessoas não criam. Então Jesus foi na circunvizinhança. E o que Jesus foi fazer? Ensinar, porque o povo é curado e liberto através do ensino da palavra. Quando as pessoas se abrem para o ensino, aí os sobrenaturais de Deus começam a acontecer. Os enfermos começam a ser libertos, os doentes passam a ser curados, e Jesus começa aí então fazer milagres, coisas extraordinárias. Braço começa a crescer onde não tinha braço. Tem pessoa que gosta de viver de milagre. Eu não gosto de viver de milagre. Milagre, meu irmão, é o extremo do extremo. Milagre é aquilo que o homem não tem como resolver, não há possibilidade. Então alguém que vive dependendo de milagre é alguém que quebra muito princípio. Esse texto está dizendo para nós que Jesus curava alguns dos enfermos, pessoas ao qual cria nele. De que maneira? Ele impunha as mãos. Por quê? Ele queria dizer assim: veja o sinal acontecer, veja o princípio da antiga aliança se cumprindo na nova. A velha aliança é somente sombra. O que é o verdadeiro é o agora. É agora que está acontecendo. E sabe qual é o verdadeiro para mim e para você? O hoje, o agora. A imposição de mãos sobre a minha e a tua vida. E aí vai começar a acontecer os sinais de Deus. Existe uma unção da parte de Jesus. A imposição de mãos é uma ordem bíblica, uma ferramenta que Deus nos deu a depender de autoridades espirituais. Os filhos dependendo dos pais, as ovelhas dependendo dos pastores. Não é que pastor é super-herói, não é que pastor é o melhor, usa capa, não é porque desce com uma aeronave ali atrás, supersônica. Não. São pessoas como vocês, mas que estão pagando o preço para fazer o trabalho sacerdotal. E existe uma unção sobre o profeta, existe uma unção sobre o sacerdote. Aí entra o texto que diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas para ser tem que ser de verdade. E muitas pessoas acostumadas a desonrar falsos profetas e falsos ungidos, quer tocar nos verdadeiros, e aí se arrebenta, porque acha que todo mundo é igual, porque acha que toda denominação é igual, porque acha que todo pastor é igual, porque viu na internet fulano que faz isso, que fulano faz aquilo, fulano tocou não sei aonde, fulano roubou não sei aonde, e aí acha que pode falar a palavra pastor como se fosse cachorro, e aí se arrebenta, porque existe uma autoridade sobre o pastor. Existe uma unção sobre o pastor que Jesus constituiu. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com consciência, com discernimento, com sabedoria. Sabe quem que dá pastor para a igreja? Jesus. Quando Jesus dá um pastor para a igreja, essa igreja está abençoada. É um homem natural, com uma unção de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Milagres acontecem na vida das ovelhas que se submetem. Existe uma unção sobre nós. Marcos 16, 17 e 18 diz para nós: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Coloca lá para nós o texto no telão. Marcos 16, verso 17 e verso 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então tem sinal que acompanha quem crê. E diz ali: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tem uma autoridade sobre a vida do crente. Tem uma unção. Se você ainda não recebeu, quando você for receber a vacina, não tem problema nenhum. Ai pastor, será que é do diabo, é do anticristo, é do satanás, é do sei lá da onde? Meu irmão, vai tomar, se não pode. Meu irmão, são os sinais do fim dos tempos. Você não pode sair da nação, você não pode viajar se não tiver. E tem muitos que tomaram de marca que outro país não aceita, não pode viajar. Mas na hora que você for receber, sabe o que você faz? Licença doutora, licença primeira, só um minutinho aqui. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra me garante, no verso 17,
que sinais vão acompanhar aqueles que creem. Eu vou beber coisa mortífera, eu vou comer coisa mortífera, vai entrar no meu corpo coisa que era para matar, mas no teu nome eu não vou morrer. Então agora pode aplicar. Existe uma autoridade sobre a igreja, que as pessoas brincam de ser crente, brincam com o evangelho e não tem coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque tem vergonha. Jesus quer te usar para quebrar o jugo dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, por onde você passar. Sabe o que as pessoas vão fazer? Vão ficar olhando lá de fora, e vai que tem um outro crente lá que não estava com muita coragem, fala assim: rapaz, ó, me deu até coragem agora, eu vou fazer igual. Você já imaginou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões de crentes levantando as vacinas e dizendo na autoridade do nome de Jesus: nenhum mal me causará dano? Não é a vacina que vai nos blindar, é Jesus, irmãos. Se for olhar com os olhos humanos, essa vacina pode fazer mais mal do que bem, mas na autoridade do nome de Jesus só vai nos fazer bem, porque quem nos sara, quem nos cura é Jesus. Ele nos deu essa autoridade. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu quero dizer, se você tomou essa vacina e você não tinha recebido essa revelação, você não tinha recebido essa palavra profética, você vai receber uma imposição de mãos pura hoje, e todo mal vai cair por terra, toda enfermidade, toda doença, toda malignidade, tudo aquilo que vem do satanismo vai cair por terra, porque Jesus continua sendo o Deus que cura e Deus que sara. Dê um aplauso ao Espírito Santo mais uma vez. Existe uma unção na imposição de mãos, existe uma autoridade na imposição de mãos. Tiago capítulo 5 verso 14 e 15 diz: se alguém está doente ou enfermo entre vós, pede que o presbítero imponha as mãos, ele vai ser curado. Existem pastores, homens e mulheres de Deus que para impor as mãos sobre você. A pessoa hoje perdeu o costume: não, eu não acredito, eu não quero, eu vou encher a paciência. Irmão, como que a ovelha vai encher a paciência de pastor pedindo oração? Um dos nossos trabalhos é orar, um dos nossos chamados é orar. O problema é quando o crente nunca ora e não quer ter as suas experiências com Deus e vira sanguessuga. Aí não é ovelha, mudou, virou sanguessuga, é outro tipo de coisa. O verdadeiro pastor te ensina a ter autoridade, mas quando você precisa da autoridade dele, ele está pronto para impor as mãos sobre você. Tem poder, tem unção, tem vida com Deus, tem leitura bíblica, tem oração, tem jejum. Não tem preguiça aqui não, irmão. Mas aprenda quem você é, e aprenda quem são seus pastores e a autoridade que nós temos. Honre a autoridade constituída sobre você e receba a cura de Deus sobre o teu destino, sobre a tua identidade, sobre o teu corpo, sobre a tua alma e sobre o teu espírito nessa tarde. Existe uma unção de Deus. Nós, os homens, cumprimos o que Deus nos ordenou. Quando fazemos isso, o próprio Deus cura, liberta, cumprindo os propósitos dele agora. Quando nós impomos as mãos, meu irmão, é Deus curando, nós fazendo a nossa parte e Deus fazendo a vontade dele. É tremendo. Teríamos dezenas de passagens bíblicas sobre Jesus, os apóstolos, os discípulos impondo as mãos, mas nós não temos tempo para isso, irmão. Quando nós vemos Paulo impondo as mãos sobre Públio, ele é curado. Em Atos 28, verso 7 e verso 9, do verso 7 ao verso 9, diz que Paulo chegou a uma ilha e tinha um homem chamado Públio, era um discípulo. Ele estava com desinteria. Pensa nesse período. O cara estava se esvaindo, morrendo, emagrecendo. Paulo chegou lá, impôs as mãos sobre ele e ele instantaneamente foi curado. Quando a ilha viu isso acontecendo, todos os doentes correram até Paulo e todos foram curados. A imposição de mãos é um sinal físico. É como nós lemos lá, é como o batismo. É algo público. Você está dizendo: eu morri para o velho homem e renasci agora uma nova criatura. Por isso que alguém que se batiza, quando sai das águas do batismo, não foi tomar banho em rio e nem piscina, mas está dizendo: eu nasci de novo para passar por esse ato. Uma imposição de mãos não é apenas embanhar teu cabelo com óleo. É uma autoridade, é uma unção. É o poder de Deus manifesto na sua vida. É algo mostrando: eu estou selado. Um sacerdote ungido me ungiu. Um sacerdote com autoridade derramou a unção da autoridade sobre a minha vida. Não há morte, não há enfermidade, não há doença, não há serpente, não há nada que vai nos tocar, porque Deus continua sendo Deus. Marcos capítulo 5, verso 22 ao 24, nós vemos Jairo, um dos principais da sinagoga. O cara era um religioso top da época. Ele era um dos líderes da sinagoga.
Ele estava lá, mas o que ele disse? Ele se dobrou aos pés de Jesus, se curvou aos pés do mestre e falou: a minha filha está a morrer. Eu sei que se você impor as mãos sobre ela, ela será curada. Jesus vai, cura a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho. Chega lá dentro da casa, as pessoas riem de Jesus. Nós vamos ver isso lá no verso 39 ao 41. As pessoas rindo, dizendo: ela já está morta. E Jesus falou: ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas riem. Sabe o que Jesus faz com os que riem? Jesus faz: tira para fora. Tira para fora os incrédulos, porque sinais não acontecem onde tem incredulidade. Jesus falou: tira os incrédulos, os risonhos, o que gosta de piadinha com crente, piadinha de falar em línguas, piadinha disso, piadinha de cair na unção. Tira eles daqui. Chamou alguns dos seus 12, entrou para dentro do quarto, deu a mão para a menina, o toque da imposição de mãos, e falou: levanta-te. E ela levantou. Estava morta, mas reviveu. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Sai para fora, dá comida para ela está com fome. Sabe o que Jesus estava falando para os risonhos? Aonde Jesus está, milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecem quando não há incredulidade. Como que eu arranco a incredulidade? Através do conhecimento da palavra. É a palavra que coloca fé no meu coração, porque nós somos curados pela fé, nós somos libertos pela fé, nós somos curados e libertos pela fé na palavra de Deus. E Jesus é o verbo, Ele é a própria palavra. Então sinais, prodígios, maravilhas e milagres, curas extraordinárias, o sarar de Deus acontece quando eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca. Eu não fico rindo, eu não fico brincando, eu não fico conversando. Não, eu venho orando e falando: Jesus, eu creio, Jesus, eu tomo posse, Jesus, eu recebo. Não é uma imposição de mãos humana, é um homem que está orando, é uma mulher que está orando, mas é Jesus me tocando agora. Esse é o poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas. Aleluia. Lucas capítulo 13, do verso 11 ao 13. Jesus impondo as mãos sobre a mulher encurvada. Outro texto tremendo. Ela era uma filha de Abraão. O texto de Lucas capítulo 13 vai dizer que essa mulher era filha de Abraão. Isso quer dizer o quê? Ela tinha conhecimento dos princípios desde Abraão. Ela era filha da promessa. Ela era uma judia, uma hebreia. Ela conhecia a verdade, mas não tinha recebido a libertação que a verdade traz. Ela estava como? Encurvada, só olhava para baixo, não conseguia olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Jesus entrando na sinagoga, ela estava lá, impondo as mãos sobre ela. Automaticamente ela se colocou de pé. E Jesus falou: você está salva, você está liberta, você está curada. Vá agora, olhe nos olhos das pessoas, olhe nos olhos dos seus familiares. Você vai poder cozinhar agora com prazer, você vai poder passar agora com prazer, você vai poder passear com prazer, você vai poder sentar com prazer. Sabe por quê? Porque você é filha de Deus e o próprio Deus está aqui. O teu pai te cura, o teu pai te sara. Jesus está aqui, o teu pai te cura, o teu pai te sara, o teu pai te restaura. Ele tira hoje você de toda a curvatura da tua vida e te faz olhar nos olhos das pessoas e te faz olhar para o alto, o autor e consumador da sua fé. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o nosso Jesus. É Deus quem cura, é Deus quem sara, mas nem sempre a gente tem sinais, sabia? Tem pessoa que pensa que vai receber uma imposição de mãos, precisa queimar algo, precisa gelar algo. Não, eu preciso tremer. Não, eu preciso ter um choque. Não, eu preciso cair. Não, eu preciso chorar. Não, eu preciso rir. Esse é o evangelho sentimental. A gente gosta de sentir. Está errado isso? Não. Pode acontecer? Pode. E muitas vezes acontece, mas nem sempre acontece. Hoje de manhã tivemos um testemunho de uma irmã aqui, que enquanto a apóstola Adriana orou por ela, nem perguntou o que era, ela só falou: apóstolo, eu preciso de uma oração. A apóstola impôs as mãos sobre ela, ela sentiu o corpo dela todinho queimar, e a partir daquele momento, ela não tomou mais remédio, o braço dela não travou mais, o pescoço dela não travou mais, e ela está curada. Quer dizer, ela sentiu um calor, mas se ela não tivesse sentido calor, quer dizer que Jesus não tinha curado? Nós temos que tomar cuidado com a religiosidade na imposição de mãos.
Sabe o que é que acontece aqui? Eu estou pregando a verdade está entrando nos teus ouvidos e no teu coração, e você está sendo curado sentado aí. Você vai passar pela fé e pelo cumprimento do propósito, mas Jesus já está te curando sentado aí. Sabe por quê? Porque Jesus não sou eu, Ele é o Senhor e Ele habita dentro de vós. Irmãos, o nosso Jesus é tremendo. Mas por que esses princípios? Repito, para que você se coloque debaixo de uma autoridade e permaneça na humildade. Nunca seja soberbo. Não, eu posso, eu quero. Sabe o que aconteceu com Asa? Eu posso, eu quero. No final da vida perdeu a oportunidade de 30 e poucos anos bem trabalhado. É como muitas pessoas que servem a Jesus por anos e anos, e quando passa uma luta, vai chegando no final, desiste, desvia. Tem gente se perdendo. Começou muito bem e está terminando muito mal. Nós precisamos tomar autoridade. Nós recebemos pela fé, e a confissão da palavra precisa ser verdadeira na nossa boca. Então não se deixe levar pela dúvida, não se deixe levar pelo medo. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher que chegou com um caroço, um tumor no pescoço enorme, maior do que um caroço de laranja, parecia uma manga. Não lembro se a pastora Marimir lembra disso. Impondo as mãos e orando, falou: você está curada. Ela falou: eu creio, eu recebo. Voltou para casa, o marido incrédulo estava lá. Ela falou: eu estou curada. Ele olhou e falou: mas você está curado, mas essa manga está pendurada no teu pescoço ainda. Que cura é essa? Que igreja é essa? Que os pastores são esses que disseram que você está curado e o tumor está aí? Ela em espírito, né? Para não brigar com o marido, fala: cala a boca, Satanás. Eu estou curada porque eu creio pela palavra. Eu tomei posse da palavra, Jesus me curou. Virou a noite, no outro dia o caroço ainda estava lá. Passou mais um dia inteiro o caroço lá, e ela dizendo: eu estou curada. A palavra de Deus diz que eu estou curada. Os pastores me ungiram, eu estou curada. Segunda noite amanheceu, o caroço permanecia lá. E o marido rindo: você está curada nada, você está lascada. Ela falou: não, eu estou curada pela palavra. Os sacerdotes falaram que eu estou curada. Jesus falou que eu estou curada. Eu estou dizendo que eu estou curada. A palavra me garante que eu estou curada. E eu estou curada. Vira a terceira noite. Quando ela acorda, cadê o caroço? Havia desaparecido. Aí o marido incrédulo falou: não é mesmo que você está curada? Jesus é um Deus de misericórdia, aquele homem não morreu. Porque ele poderia ter morrido enquanto o caroço estava ali, e ele morrer na sua incredulidade, mas porque ele viu o sinal na vida da mulher, entregou a vida a Cristo, e os dois hoje são curados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ela sem câncer e ele salvo. Deus não é um Marlon. Deus não é você que já queria pegar esse marido e dar um tapa no meio da boca dele. Fala: cala a boca, miserável. Ah, por que não morreu? A gente é mau, irmão. A gente é ruim. Ah, essa mulher, ela é cheia de fé. E esse marido, meu irmão, a cura dela salvou o marido. Ela poderia continuar com aquele caroço a vida toda, mas ser santa, ser fiel, ser agradável a Deus, e o marido ser abençoado. Mas através da cura dela, ele foi restaurado. E muito mais do que uma cura física, ele foi curado no espírito, na alma e no corpo. E os dois juntos puderam passear junto, glorificar Jesus, congregar, amar o Senhor e ser usado para curar e libertar pessoas. Creia pela palavra. Não importa se riem, não importa se tentam anular, a oração e a confissão da fé está na tua boca. Asa confessou errado, irmão. Asa confessou: eu não creio em Deus, eu creio nos médicos. Se lascou. Nós precisamos entender que nós somos sustentados pela fé na palavra. Não minta, irmão. Recebi a oração, mas continua doendo, pastor. Oramos de novo. Foi para cá, mas continua doendo. Mas você já está curado. Ah, mas está doendo, mas você está curado. A palavra de Deus diz que você está curado. Ah, mas está ardendo, mas está curado. Ah, mas está latejando, mas você está curado. Mas meu Deus, ainda eu estou vendo o caroço, mas você está curado. Creia, tome posse, não anule, não cancele a palavra, não cancele a imposição de mãos. A única pessoa que tem poder para fazer isso não é o diabo, é você. Ele tenta, ele lança a seta, ele lança o medo, ele lança a dúvida. Mas Jesus é o Pai, Ele é o Senhor, Ele é o Deus da verdade. E nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Esse é o nosso Deus. Não minta na sua confissão, mas não pare de confessar. Está doendo? Tá, mas eu continuo crendo. Mas eu não senti choque, eu não senti calor, eu não senti fogo. Deus abençoe que você sinta, mas se não sentir, você foi tocado igual. Porque o nosso Deus não é um Deus de sentimentalismo, apesar de Ele operar nos sentimentos também, mas Ele é um Deus de princípio. E o princípio é: impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão
curados. Coloque a mão sobre os doentes e eles serão curados. Essa é a ordem bíblica. A gente faz um farfeiro no evangelho, quer desenhar o evangelho. A gente ouve testemunho dos outros, as pessoas pintam o testemunho assim. Aí eu pus a mão e o fogo veio, e o cachorro latiu, e o gato passou, e a onda subiu, e a terra tremeu. E aí você fala, mas comigo não aconteceu isso. O profeta também passou por isso. Veio o tremor de terra, veio o tufão, veio o grito, veio. E Deus falou na brisa. Você recebeu um toque hoje. Mas não orou mais do que 10 segundos. É que Deus só age depois de 1 minuto. Imponha as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não diz impõe as mãos e fique meia hora. Impõe as mãos e grita. Impõe a mão e bate o pé. Impõe a mão e dá um mortal. Não! Impõe as mãos e eles serão curados. Autoridade sacerdotal, princípio bíblico. Isaías 53, verso 4 e 5, que a gente prega aqui a vida toda. Pelas suas pisaduras nós já fomos? Nós já fomos, irmãos. Ou dúvida, ou medo. Por quê? Porque anula, porque cancela, porque chega em casa e murmura, porque dentro do carro fala mal do culto, do pastor, sei lá de quem. Anula a autoridade sacerdotal que está sobre ti. O líder da célula, o discipulador, para de anular. Creia, tome posse. Mas ele é esquisito. Mas ela grita, mas fala baixo. Fica quieto, obedeça, toma posse e receba. Esse é o princípio. 1 Reis capítulo 8, verso 56 diz para nós que segundo tudo o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu a cura para mim e para você, sim ou não? Então Ele vai cumprir. Agora eu e você precisamos cumprir as nossas palavras também. Esse é o princípio. O nosso Deus diz em Ezequiel capítulo 12, verso 25 e verso 28, a palavra de Deus se cumprirá. E porque ela vai se cumprir, eu tenho convicção e certeza. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É certeza que vai se cumprir. É convicção do cumprimento. Segundo aos Coríntios, esse texto eu quero ler com você. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, estamos fechando a mensagem. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Olha que tremendo o que diz esse versículo para nós, para cumprir isso que eu estou falando para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Você tem promessa de Deus na sua vida? Quantas são? São muitas, são várias. Diz ali, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus e por nosso intermédio. Pronto. A glória é de quem quando você é curado? De Deus, mas por intermédio de quem? Nós. Por intermédio da imposição da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, na igreja, do seu sacerdote, no hospital, do obreiro que vai lá, do pai que vai lá, da mãe que vai lá, com autoridade no nome de Jesus. Deus opera os sinais. O sim e o amém vem dele, e a glória volta para ele, por intermédio de nós os simples mortais. Deus usa os homens e as mulheres para quebrar o jugo, para trazer a autoridade dele e dizer: dependa um do outro, ame um ao outro, respeite um ao outro, perdoe um ao outro e seja curado. Nós precisamos tomar posse disso. Eu quero fechar aqui contando também um testemunho. Nós estávamos ministrando há anos atrás em uma igreja nossa, não vou dizer cidade, porque hoje com a internet, né, o negócio voa, nomes e tudo mais. Estávamos em uma das nossas cidades onde temos igreja Aliança. Estávamos ministrando a palavra de cura e de libertação. E no momento que nós estamos ali orando, as pessoas estão saindo dos seus lugares, vindo ofertar. E nós estamos ali, os pastores, os obreiros, irmãos do cotidiano, ovelhas que estavam conosco. E daqui a pouco o Espírito Santo, vejo um homem atrás de uma coluna, em uma cadeira de roda, paraplégico há 53 anos. Esse homem está lá sentado e ele não quer sair do lugar, ele está chorando. E naquele momento o Espírito Santo me faz gritar com aquele homem.
São coisas do Espírito. A gente não grita com todo mundo toda hora, não aponta para uma pessoa e manda ela vir, mas o Espírito Santo mandou eu gritar com ele. Eu dei um grito com ele e falei: venha cá agora. Enquanto ele saía do lugar e vinha, as pernas dele eu via como se fosse engessada da cintura para baixo, e como se uma serpente enorme estivesse enrolada nele. Mas eu via isso fisicamente, mas ninguém via, mas eu via. Era uma visão espiritual. E quando eu olhava, via aquele homem vindo, o Espírito Santo falava assim para mim: arranque ela pela cabeça. É as loucuras do Evangelho, são as loucuras do poder de Deus. Nem sempre acontece assim, mas de vez em quando acontece. E quando aquele homem chegou pertinho de mim, chorando e tremendo, o Espírito Santo falou: aí, meu irmão, vem a seta da dúvida. Você acha que não vem dúvida na cabeça do pastor? Você acha que não vem os medos diabólicos? Falou: você vai passar vergonha agora. Você vai mandar ele levantar? Ele não vai levantar. 53 anos, cabelinho branco, bigode branco na cara, chorando na cadeira de roda, as pernas toda atrofiadas, joelhos de cavalo, tornozelos de cavalo, perna bem fininha e os joelhos grossos, canela bem fininha e os tornozelos grossos, e os pés todos tortos. Daqui para baixo não se mexia, há 53 anos. E quando nós olhamos, pastora Marimir, nós estávamos lá, o Espírito Santo me fez ir, e no mundo espiritual, num lugar onde não tinha nada, eu fui até os joelhos dele e falei: Satanás, eu te arranco pela cabeça agora, saia dele. E quando eu falei assim, eu falei: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou e saiu andando no meio da igreja. Ele não só andou, como ele correu na igreja. E nós celebramos, e nós se alegramos, e nós vimos aquilo, e ele foi comer conosco. E no outro dia voltou, e aquela festa, aquele homem andando, e todo mundo olhando, e todo mundo falando: que loucura, ele está andando, ele está no nosso meio. A mãe dele, de 80 e poucos anos, pegou a cadeira de roda que foi jogado fora e falou: não, eu vou levar ela para casa. Eu falei: está amarrado, Satanás, ele já foi liberto, já foi curado, não precisa mais. Mas deu até dó da velhinha. Ela queria levar, porque ela estava acostumada a carregar o filho a vida toda. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que é melhor o fim do que o início das coisas. Ele estava no meio do processo, 53 anos, tinha muita vida para viver. E esse homem andou por muitos meses e até alguns anos. Mas ele era aposentado pelo INSS, e ele tinha um dinheiro que ele recebia, doutor Tadeus, pastor Tadeus. E aí ele voltou a andar, as pernas voltaram a engrossar, a sua bacia. A pastora Marimir na noite orava, lembra, pastor? E a bacia dele estalava, tlac, tlac, tlac. Todo mundo ouvia a coluna daquele homem gritando no chão: ai, tá, pá, pá. Um negócio doido, os anjos de Deus operando, e a pastora segurando nos tornozelos dele, e a coluna voltando, a bacia voltando, a perna engrossando, o sobrenatural no chão daquela igreja. E aquele homem se levantou robusto, ele era alto, grande, forte, e ele feliz, e todo mundo feliz. Mas aí as pernas voltam ao movimento. Mas ele não conseguiu emprego no primeiro mês, porque ele era contador, e ele era formado em contabilidade, ele queria ser um contador num escritório grande, ganhar muito dinheiro, porque ele estava chateado de 53 anos de pobreza. E aí ele não conseguiu emprego no primeiro mês, nem no segundo mês, nem no sexto mês, e nem no oitavo mês. E aí quando foi fechando um ano, ele já estava desesperadão, bonito, andando, tendo possibilidade de capinar um mato que fosse para ganhar dinheiro para sua família. Mas ele foi curado das pernas, mas não se deixou ser curado da cabeça. Não se deixou talvez ser curado no espírito, aquela coisa linda, o sinal que todo mundo gostaria de sentir, o choque, o fogo, a água, o vento. Aconteceu tudo. Ele teve uma brilhante ideia: quem sabe se eu sentar na minha cadeira de rodas de novo e voltar lá no INSS e falar assim: olha, eu passei a andar, mas tive um problema e voltei de novo. Quem sabe eles devolvem a minha aposentadoria, eu não preciso trabalhar mais, e aí eu posso voltar a ficar na cadeira de roda na frente dos outros, mas em casa eu fico andando. Para passear longe dos outros, eu vou andar, mas perto das pessoas eu voltei a ser o paraplégico. Mas não deu certo, porque no mundo espiritual ninguém engana Deus e nem os demônios. Quando aquele homem sentou na cadeira de rodas, instantaneamente suas pernas atrofiaram, e agora os braços. E ele está lá nessa cidade ao qual nós fomos, e você o encontra na rua, na cadeira de roda, com as pernas tortas, e agora com as mãos tortas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas.
53 anos de miséria, de pobreza. Jesus o curou e estava dizendo: é só o início, filho. Vamos viver muito comigo. Vamos fazer minha obra, vamos andar, vamos caminhar, vamos pregar, vamos ganhar almas através do seu bom testemunho. Seu testemunho é tremendo, ele é sobrenatural, é milagre. Não, eu estou muito preocupado com o dinheiro. Quis dar um desperto, hoje está recebendo a aposentadoria do INSS, sem vida, sem alegria, sem braço, sem perna, está lá. Asa, como nós lemos lá em 2 Crônicas 16, resolveu no seu coração acreditar mais nas coisas do que em Deus. Resolveu acreditar mais na medicina do que no médico dos médicos. Sabe por que esse homem aconteceu isso? Ele quebrou a aliança com Deus, lá no verso 15, lá no capítulo 15, no verso 12 e verso 13 de 2 Crônicas, ele disse o seguinte: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Essa era a palavra dele. Verso 13 diz assim: e de que todos aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, iria morrer, tanto o menor quanto o maior, tanto o homem quanto a mulher. Essa foi a palavra da boca dele. Mas lá na frente, capítulo 16, a partir do verso 7, tem um profeta que vai repreender ele, chamado profeta Hanani. Eu não vou ter tempo de ler, que já acabou meu tempo. O profeta Hanani vai chamar a atenção dele, porque ele fez uma aliança com um rei ímpio, e ele estava deixando de adorar o Deus de Israel e começou a colocar outros deuses dentro do templo. O profeta foi exortá-lo. Sabe o que ele fez? Verso 10 do capítulo 16: porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na cadeia, colocou ele no tronco para ser açoitado, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa algumas pessoas dentre o povo. Asa ficou louco, conhecia Deus, via o agir de Deus, conhecia os princípios de Deus desde o Gênesis, mas falou: o quê? Quem esse profeta acha que é para vir chamar minha atenção? Prenda ele, bata nele. E quem concordar com ele, procurou alguns no meio do povo que concordavam com o profeta e fez a mesma coisa. O próximo versículo foi o que nós lemos, 16 verso 11: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros das histórias do rei de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era tão grave em extremo, que contudo na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Sabe quem que podia pôr as mãos sobre o rei? O profeta. Sabe quem que tinha autoridade para pôr as mãos sobre ele e dizer: ser curado agora? O profeta Hanani. O profeta que ele falou mal, o profeta que ele prendeu, o profeta que ele bateu. O profeta estava preso, todo rasgado, e ele passou 2 anos sofrendo de enfermidade e morreu com essa enfermidade. Nós tivemos no meio de semana uma mensagem falando de João capítulo 5, o paraplégico do tanque de Betesda. Um homem que ficou 38 anos. Nós não sabemos se ele tinha mais tempo de idade e ficou os 38 anos, mas vamos dizer que ele nasceu paraplégico, que eu acho que não é o caso. Ele passou 38 anos paraplégico, mas com 38 anos de enfermidade, Jesus o curou, Jesus o restaurou, Jesus o salvou. E depois Jesus desaparece da cena. E quando Jesus chega no templo, quem está lá? Ele, adorando a Deus no templo. E Jesus olha nos olhos dele, feliz, diz assim: olha só quem está na igreja. Se não era o paraplégico, que agora está andando, mas eu vou te dar um recado. Jesus falando: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu vivi esse texto na minha vida. Nós pastores que estávamos lá vivemos. Um homem que teve a oportunidade de adorar a Deus pelo resto da sua vida até o fim, resolveu fazer coisa pior, e sucedeu-lhe coisa pior. Se não bastasse os braços, não bastasse as pernas, agora os braços. O rei Asa tinha tudo para dar certo. Ele levou até os 43 do segundo tempo, mas quando faltava 2 minutos para acabar o jogo, ele resolveu fazer gol contra
dar uma bicuda no juiz e falar mal do seu próprio time. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está disposto? Amém. Vamos orar. Você está disposto a isso nessa noite já? Você está disposto a receber uma imposição de mãos ungida, consagrada ao Senhor, e não duvidar, e não cancelar, e não anular, e ser fiel até o fim, para receber a coroa da vida, que muito mais do que uma cura, Jesus nos salva. Quando Jesus olhou para este homem, dentro da sinagoga, dentro do templo, dentro da igreja, ele ficou feliz, porque ele falou: ele está cultuando, mas ao sair do templo não peque. Ao sair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não peque, não continue praticando, porque senão coisas piores virão. Você acha que eles não conheciam a história do rei Asa? O rei Asa foi ali doente dos pés. Ele conhecia, ele começou bem, mas ele terminou mal. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Outra coisa, ele desonrou o profeta que podia lhe impor as mãos e confiou nos médicos em vez do profeta de Deus. Terceira coisa, quando você vai ler sobre a história do rei Asa, depois você pode ler lá no livro de Crônicas, você vai ver que ele tocou na prata e no ouro da casa de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou a primícia, o dízimo e a oferta, que era para ele entregar na casa de Deus, e quis gastar com outros deuses, quis gastar dissolutamente, quis gastar com remédio, quis gastar com médico, quis gastar com bebida, com alcoolismo, com cigarro, com maconha, cocaína, heroína, qualquer coisa dos nossos dias hoje. Ele tocou na prata e no ouro. Aquilo que era para ele devolver para Deus, ele devolveu aos demônios, ele deu a outros deuses. Esse homem tocou na prata e no ouro. Ninguém cai do dia para a noite, irmão. A pessoa vai caindo, vai tropeçando em pequenas coisas. Um dia é a primícia, um dia é o dízimo, a oferta, um dia é um palavrão, um dia é uma brincadeira sem graça, um dia ri do milagre, um dia fala em línguas para brincar, um dia toca na unção do Espírito Santo, um dia fala do batismo, um dia fala do pastor, um dia fala do culto, um dia fala da esposa, um dia fala do marido, um dia fala dos filhos, um dia fala dos pais, e vai, e fala: como pode fulano ter desviado? Ele foi tocando como o rei Asa foi tocando em coisas indevidas, e os pés foram apodrecendo, porque pisou em lugares que não deveria pisar, andou com pessoas que não deveria andar. Com quem você anda andando? Quais são as pessoas que andam com você? Quais são as pessoas que você dá o seu ouvido? Quais são as pessoas que você derrete o seu coração? Ah, mas é irmão em Cristo, mas é uma irmã. Mas tem autoridade sobre a tua vida? Não. Mas por que você está dando? E por que você está morrendo? E por que teus pés estão apodrecendo? Porque a preparação do evangelho não tem mais poder na sua vida. Porque você não tem vontade de ganhar mais ninguém para Jesus. Ah, porque falaram que dá trabalho. E você não dá, não? Cuide dos seus pés. Cuide da sua vida. Não toque naquilo que você não deve tocar. Ninguém cai do dia para a noite. Não troque a bênção pela maldição. Seja fiel até o fim. Não faça como o rei Asa. Parece que estava tudo perfeito, tudo correto, e no final creu nos médicos e não no seu profeta. Prendeu o profeta, bateu no profeta. Eu creio no médico, eu creio no dinheiro, eu toquei no ouro de Deus, na prata de Deus, e vou gastar comigo mesmo, porque eu sou rico, porque eu sou rei, porque eu sou todo poderoso. Você não é isso que você imagina. Você não é tão legal quanto você imagina. Eu não sou tão legal quanto você imagina. Nós somos maus, irmãos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de perdão, nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar, nós precisamos ser fiel. Nós não podemos tocar naquilo que não é nosso, para que coisas piores não sucedam sobre nós. Eu gostaria que nesse momento, debaixo dessa unção, você preparasse a sua oferta. Sabe por quê? O gasofilácio vai ficar aqui. Você vai sair do seu lugar. Se você quiser passar o cartão, você vai poder vir aqui. Você vai fazer a fila, vai passar por esse corredor. Você vai poder deixar teus tributos ao Senhor, vai poder passar, e você vai receber uma imposição de mãos. E debaixo dessa imposição de mãos, você vai estar liberado para você ir para a tua casa ungido, do alto da cabeça à planta dos pés. E a unção que cura está sobre a sua vida.